mais velho do que minha mãe. Tiveram 3 filhas, eu sou a mais nova. Desde pequena eu percebi que eles me tratavam completamente diferente das minhas irmãs. Eu vou conversar com Simone Strobel e João Marcelo Pallontino. O Pallontino dirige a Simone numa peça de Diderot, a religiosa. Como é que vocês descobriram esse texto? Então, na ocasião, em 2004, é um projeto antigo, e eu estava concluindo o curso na Unirio e estava estudando numa determinada matéria sobre o Diderot, paradoxo do comediante. Quando fui à biblioteca pesquisar sobre outro assunto, encontrei um título, A Religiosa, e curiosamente estava lá, Diderot. Eu puxei aquele livro, levei para casa e fiquei encantada com a saga da personagem. Gente de teatro adora. Exatamente. Ai de mim, eu sou uma infeliz a quem se detesta e que querem enterrar viva aqui. E como é que o Pallontino entrou nessa história? Você mostrou para ele logo? Exatamente. Foi assim, a gente já estava desenvolvendo um trabalho, nós estávamos com uma peça, O Entre Quatro Paredes, do Sartre. Uhum. E a gente teve uma afinidade profissional muito grande, eu estava com esse projeto, pensando assim, nossa, é um elenco mega, assim, porque são muitos personagens. Mas, curiosamente, só teve uma montagem, né, desse texto em Paris. A montagem era um monólogo. Mas eu não tinha pretensão nenhuma de fazer um monólogo e estava pensando no elenco para esse espetáculo. Quando eu conversei com o João, ele pegou o romance para ler e falou assim, olha, Simone, eu li, achei muito interessante, mas eu penso que esse espetáculo teria que ser um monólogo. Aí eu falei, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Eu falei, olha, João, curiosamente, a única montagem que eu tenho conhecimento é um monólogo. Mas aí agora a gente tem que conversar, porque eu não esperava essa situação. E aí, enfim, de lá para cá, né, a gente vem desenvolvendo outros trabalhos juntos e no ano passado, tem 1 ano e meio mais ou menos, que a gente decidiu então montar. Nós começamos, na verdade, um trabalho de pesquisa para falar sobre confinamento, clausura, privação de liberdade. Esse era o nosso desejo. Nós nos perguntamos do que a gente quer falar no próximo trabalho. E, na verdade, a religiosa não foi a primeira entrada. A gente primeiro falou assim, vamos montar alguma coisa, quero criar uma companhia e vamos falar sobre clausura, liberdade, confinamento. Quando a gente começou a investigar, eu falei assim, vem cá, cadê aquela religiosa de 2004, Acho que tá na de hora. 2005? Cadê ela? Pum, apareceu, pegamos, tá aqui. Tinha que ser. Tinha que ser, O exatamente. Deus do teatro maneja, né? Exatamente. Te leva. Exatamente. É impressionante. A madre acabou me persuadindo. O mínimo gesto dos meus pais poderia ter mudado toda a situação. Embora eu não medisse esforços para sensibilizá-los, eles se mantiveram irredutíveis. E eu continuava, obsessivamente me perguntando por que eles tinham me condenado a tão doloroso exílio. Todo esse projeto, Sérgio, é uma coisa assim muito curiosa para a gente, porque você vê, a gente tem quase 2 anos, 1 ano e meio, praticamente 2 anos desenvolvendo a pesquisa desse trabalho. Nada foi pré-determinado. Tudo veio a partir da sala de trabalho. Foi na necessidade do trabalho que as coisas foram surgindo. A própria cenografia, a gente trabalha com uma estética minimalista, é um vidro, a atriz, em diálogo com a cenografia e com a iluminação. Esse é o trabalho. Isso foi achado também, né? O que é importante que eu falei para a Simone, assim, você sozinha em cena. Eu queria que alguma coisa na linguagem, na encenação, dialogasse com você. Alguma coisa tem que dialogar. E aí a gente foi em busca desse diálogo, que seria alguma coisa que ela estaria envolvida. E essa metáfora do vidro é uma metáfora interessante que a gente criou com o cenógrafo Léo Bungarten, que hoje é da companhia, com a ideia de o vidro aprisiona, mas passa, é translúcida a visão, então daria uma metáfora interessante, né? E o jogo de sombra. E aí a gente foi para a adaptação, falou, vamos lá, 200 e poucas páginas, aí eu convidei a queridíssima Maria da Luz, que é uma adaptadora, dramaturga maravilhosa,
E aí a gente falou, vamos lá. Ela, nossa, vocês me deram aqui, começou a cortar e joga tudo na sala de trabalho. Ia na sala de trabalho, a gente lá, confinados, Também, meses né? e meses, maravilha. trabalhando, aquela coisa... É o momento de maior prazer na vida da gente. Quem exatamente. faz teatro, não há nada melhor que ensaiar. Exatamente. E é curioso porque todo o processo de trabalho inicial, para se falar de clausura, confinamento, com uma atriz em cena, o João trabalhava comigo domínio do espaço, né? Utilizar o espaço inteiro. Depois, com o processo de trabalho evoluindo, chegamos a um vidro e todo aquele trabalho expansivo teve que ser condensado atrás de um vidro. Então, toda a energia que era, né, de dominar aquele espaço teve que ficar mínima com potência. Então, esse foi um grande desafio assim, para o trabalho, o meu trabalho como atriz. Todo aquele processo de 1 ano de trabalho para fora, sintetizar atrás de um vidro, né? De que caverna terá saído aquela criatura quase humana? Juro que morrerei 1000 vezes, mas jamais deixarei que façam isso comigo. Jamais. O que quero ser? Tudo, menos religiosa. Não quero sê-lo e não o serei. Qual é o problema principal que essa peça trata? Pois é, então, ela fala basicamente da condição social que determina, a condição natural que determina a condição social. No caso, essa personagem, Suzane Simonin, ela é uma filha bastarda, a mãe teve um caso fora do casamento, e isso em 1760, 1750, que a obra foi escrita. Imagina, né, a polêmica que era. Escândalo. Naquela ocasião, as meninas eram orientadas e seguiam para o convento, né? E, no caso dela, ela é confinada no convento para espiar um crime da mãe. Então, dentro do convento, ela vai passando por diversas situações em busca da sua liberdade e seu direito de escolha, que é totalmente confiscado dela, e ela vai passando por várias situações e não tem escapatória. A condição de filha natural define a condição de vida dela. O que a gente acha? Que essa obra é contemporânea na medida em que hoje a gente vive a mesma situação, né? A condição social, de alguma forma, determina o rumo e a trajetória de uma pessoa. Muitas vezes, né? A gente vê essa situação. Uma outra questão importante é a privação da liberdade e a privação dos direitos, dos instintos naturais do corpo. Um corpo limitado, um corpo privado dos seus desejos naturais, de alguma forma, a gente vai ter uma deturpação. Então, o Diderot fala basicamente disso, a condição do corpo, o corpo enclausurado, o corpo confinado, quando a gente tem que ir, na verdade, você não pode ir de encontro aos seus desejos naturais. Promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance? Non, monsieur. Essa obra foi filmada pelo Jacques Rivette em 1968. 50. Na década de 60, né? Que um diretor assim, significativo da Novelle Vague, com a Ana Karina. E foi super polêmico. Ana Karina? Com a Ana Foi Karina. censurado, Foi né? censurado, porque Não vai passou falar. então no cinema, não. Passou, inclusive, aqui na minha pesquisa, eu achei uma matériazinha na internet dizendo que passou no Cine Paissandu em 1968. É uma peça de última programação. Muito especial. E foi super censurado, foi muito polêmico. Não é uma obra que quer falar contra a igreja, mas é uma obra que quer falar contra o sistema que a aprisiona. Um sistema que não permite a pessoa... Muito oportuno no momento que se fala da Igreja Católica Exatamente. e da pedofilia. Exatamente. A gente está vivendo isso agora. Acho que a questão do Diderot com o naturalismo, todo aquele movimento, era um pouco... Ele, nas nossas pesquisas, inaugura com esse livro essa questão, né? Foi muito polêmico. Era dito como um livro quase do Sade. Era uma coisa abominável, era escondido, era um livro escondido da religiosa.
Tenho de acabar com esta perseguição sem fim. Protestar publicamente contra a violência que me submetem. Não vou professar, não quero. Olha, eu vou ver o espetáculo de vocês. Ah, que Foi ótimo. interessadíssimo. Participar da nossa estreia como Esse- companhia. Diderot. Que ótimo, Prazer, estaremos lá. Simone, prazer, Palomino. Muito obrigada. Obrigado. Minha mãe. Minha mãe me esperava num carro sozinha. Sentei-me diante dela, os olhos baixos. Aos prantos me joguei aos seus pés. A senhora é minha mãe, eu sou sua filha. Me empurrou com dureza e ordenou que eu me levantasse. Havia tanta autoridade e firmeza em sua voz que obedeci na hora. Não tive coragem de